A avaliação neuropsicológica é um procedimento em que o profissional consegue identificar a capacidade do paciente, o perfil cognitivo do paciente, através de testes psicológicos e tarefas em que observamos o desenvolvimento das funções cognitivas. As funções cognitivas são aquelas funções que estão localizadas em determinadas regiões do cérebro e através dela é que a gente consegue determinar o tipo de funcionamento que nós temos no dia a dia, através de diversos tipos de situações. Quando falamos de funções cognitivas, nós estamos falando daquelas que nos permitem moldar o nosso comportamento através de situações cotidianas. São elas a atenção, a memória, a linguagem, as funções executivas, a visoconstrução e a cognição social, por exemplo. É importante que, para o procedimento da avaliação neuropsicológica, a utilização dos testes psicológicos sejam de uso restrito ao profissional de psicologia, porque essas regras elas estão determinadas no Código de Ética, que estão descritas tanto no Conselho Regional de Psicologia de cada profissional, de cada cidade, como também no Conselho Federal de Psicologia. A avaliação neuropsicológica é um procedimento importante como auxílio diagnóstico em diversas patologias. Quando tratamos de criança, temos que estar bem atentos a diversos aspectos do desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Ela é importante, por exemplo, como auxílio diagnóstico no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, nos transtornos de aprendizagem, por exemplo, dislexia, disgrafia, descalculia, também como auxílio no diagnóstico do transtorno do espectro autista, na deficiência intelectual, em alguns casos de epilepsia também. É importante também para diferenciar se a criança ela está passando por um momento difícil e por isso desenvolve dificuldades de aprendizagem, ou se não, se ela tem um perfil característico de um transtorno de aprendizagem. Ela também tem importância no caso de pacientes com epilepsia, quando ele tem uma queixa cognitiva, então nós fazemos a avaliação neuropsicológica para identificar de onde vem essa queixa, ou também nos casos cirúrgicos, para a gente saber se o paciente tem condições cognitivas para passar pelo procedimento cirúrgico. Também se faz importante a avaliação neuropsicológica em casos, por exemplo, de AVC, ou acidente vascular cerebral, ou traumatismo crânioencefálico, para podermos identificar quais foram as sequelas dessas duas manifestações clínicas. Ela também é uma ferramenta importante nos casos dos idosos, para a gente conseguir diferenciar os tipos de demência. Por exemplo, se o perfil cognitivo desse idoso, dessas perdas cognitivas, elas estão mais direcionadas a um tipo de demência específica, como a demência de Alzheimer, a demência vascular ou a demência por corpus de Levy, por exemplo. Portanto, a avaliação neuropsicológica é uma ferramenta de grande importância no processo diagnóstico dessas patologias, por exemplo, pois, além de nos fornecer um dado a respeito do perfil cognitivo do paciente, ela nos dá auxílio a respeito do tratamento e também de possíveis intervenções, como a reabilitação neuropsicológica, ou direciona os encaminhamentos que vão ser feitos para este paciente.